Vamos avançar, então. Um item, um aspecto que é muito importante ajuda muito você trabalhar rapidamente estruturas de dados, é o que o Python chama de comprehension, né? Ele pode ser operado em lista, em dicionário. Imagina um for muito rápido e simples, só para percorrer os itens, fazendo alguma operação e formando como resposta uma outra colação de dados. Imagina que você tenha uma lista e você quer percorrer ela realizando uma operação matemática e devolver uma lista com os resultados dessa operação em cada item, tá? Então, esse negócio é bastante interessante. Então, é uma forma muito legal e muito útil. Depois que eu aprendi a usar isso aqui, dificilmente eu faço um for com aquele monte de código lá dentro. Eu uso o list comprehension mesmo para poder fazer muita coisa que eu quero, tá? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada números lista, que vai ter os números que variam de 1 a 11, né? 1 a 10, porque o range vai até o valor anterior ao 11, tá? E aqui o conteúdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É uma lista. Então, se eu quero correr essa lista, né? E imprimir essa lista, ok? Como é que vocês fariam para imprimir isso? Eu faria um for x, não é? Eu poderia fazer assim, né? For x, como é que eu vou fazer? O tradicional for, né? For, né? X ou valor em, né? Números, lista, dois pontos. Aí eu colocaria assim, print, né? X. Ok? Então você faria um for nessa estrutura. Ou se você quisesse que imprimisse esse número ao quadrado, eu quero que você percorra de 1 a 10 e imprima esse valor ao quadrado. Então, a gente vai fazer print x, né, elevado a 2. Ele vai imprimir o quadrado de 1, o quadrado de 2, assim por diante. Mas eu gastei quantas linhas de código para fazer isso aqui? Né? 2 linhas de código. E se eu quisesse só os quadrados dos números pares? Eu teria que fazer uma terceira linha de código aqui, não teria? Como é que ficaria se eu quisesse imprimir o quadrado apenas dos números pares? Como é que seria? O que eu preciso fazer aqui nesse for? Eu quero imprimir só o quadrado. Só quando o número for par, eu quero imprimir ele elevado ao quadrado. Eu tenho que testar, não é? Se ele se ele de módulo 2 é igual a zero, não é? Enfim, x, né? Módulo 2 igual a zero, dois pontos. Aí que eu vou colocar uma indentação. Assim, correto? Se eu Sim. executar isso aqui, ele só imprimiu o quadrado dos números que eram pares. Não é? Quantas linhas de código eu precisei para fazer isso? 3. É possível fazer isso em uma única linha de código? Tá? Essa é a questão do list comprehension. Então, o list comprehension, ele tem essa sintaxe. Eu abro um colchete, eu coloco a variável for, a variável in a minha coleção. O que ele vai fazer isso? Ele vai fazer o for nessa coleção e vai executar, ele vai trazer como resultado tudo que você colocar nesse lado de cá. Esse lado de cá é como se fosse esse comando, tá? E do lado de cá, você coloca o if que você quer, que é o filtro. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu fizer simplesmente assim, ele pega uma lista e o retorno dele resulta em uma outra lista, uma cópia da lista, tá? Então, essa aqui também é uma forma de eu fazer uma cópia da lista. Eu posso usar o copy, eu posso usar como é que chama? O construtor list, ou eu posso simplesmente dizer que cópia de números, cópia, né, cópia, números, cópia, é igual isso aqui. Então, ele percorreu a lista e me trouxe uma lista que tem exatamente os elementos que estavam na anterior, tá? Opa, não pode ser, né? Tem que ter um underline. Então, olha só, se eu fizer isso,
o que vai ficar dentro dessa variável aqui, deixa eu colocar aqui para ele imprimir, vai ser exatamente uma cópia dessa primeira variável, né? Que é números cópia. Então, se eu colocar aqui o print, vai ficar melhor. O print, números cópia, e o print, números lista, ele vai imprimir a mesma coisa. Okay? Então, é uma outra forma de fazer cópia. Esse comando que a gente fez em 3 linhas, aqui, olha, eu faço o seguinte, ó, eu quero retornar apenas os números pares. Então, o que eu fiz? Eu fiz a mesma primeira parte igual, x for x in número lista, mas o if vai aqui. If x módulo 2 igual a 0. Nesse caso, ele vai imprimir apenas os números pares que estão aqui dentro. Ok? Então, se eu fizer aqui, vou trazer esse print aqui e vou acertar aqui só para efeito de... Então, agora, o meu números cópia só tem os números pares e a minha número lista tem todos eles, mas ele criou uma cópia só com os pares. Se eu quero executar, né, uma operação matemática neles, tá, como exatamente o que nós fizemos, desculpa, nesse cara aqui, eu posso aplicar tanto o if, quanto eu posso fazer a operação matemática aqui, nesse lado, antes do for. Então, eu quero que ele pegue esse valor de cada iteração do for e eleva ao quadrado. Então, agora, o resultado vai ser o quadrado dos números pares que estavam dentro daquela lista. Lembra aqui, ó, o for é a mesma estrutura, mas não tem os 2 pontos. Antes eu coloco a operação, depois eu coloco o if. Como se eu filtrasse, e para cada resultado eu opero um cálculo. O detalhe é que esse comportamento, essa lógica de comprehension, você pode fazer em todas as estruturas. Você pode fazer numa lista, o for é a mesma coisa, tá? E você pode fazer em um dicionário, só que ao invés de ele varrer item, posições numa lista, ele vai varrer chave por chave. Então, olha só, eu tenho um dicionário onde eu tenho aqui o número 1 com o valor 1, o número 2 com o valor 4, o número 3 com o valor 9. O que eu tenho, na verdade? Eu tenho uma chave que guarda, aqui a chave é o número, e o valor é o quadrado daquele número. Olha, o 2 é 4, o 3 é 9, o 4 é 16, o 5, o valor é 25. Então, a chave, o valor que está na chave corresponde ao quadrado da própria chave, tá? Só para vocês terem a lógica. O que é isso aqui? Então, se eu pedir a chave 10, ele vai me dar que é 100. Ok? Mas, às vezes, você quer percorrer um dicionário inteiro só para imprimir uma coisa. Você quer um dicionário inteiro para gerar uma pequena lista. Ou você quer percorrer um dicionário para gerar um conjunto sem valores repetidos. Você pode usar o comprehension também. Então, a diferença é que, ao invés de você passar a lista, você vai passar o dicionário. Então, olha só. Se eu coloquei colchetes aqui, significa que o resultado que ele vai construir é uma lista. Se você colocar chave, ele vai construir como dicionário, como resultado um set. Se você colocar parênteses, ele vai produzir como resultado uma tupla. Muda só o objeto que ele retorna, se for colchetes, será uma lista. Se for uma chave, será um set. Se for parênteses, será uma tupla. Mas ele vai retornar todos os itens que atendeu aquela condição dentro do for. Então, se eu colocar for x, né, for x em números dict, ele vai trazer todas as chaves do dicionário. Então, esse dicionário, a chave 1, 2, 3, a chave 4, a chave 5, a chave 6, virá aqui. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Ah, eu não executei essa linha de cima aqui. Deixa eu executar ela para ele. Ok? Executei para ele criar o dicionário na memória. E agora eu posso executar... Ah, beleza. Agora eu posso executar essa linha aqui. Só um segundinho. Ele está executando aqui. Executou. Agora eu posso vir aqui e ele percorre o dicionário item por item e me imprimiu aqui, né? Retornou uma lista com as chaves de cada item do dicionário. Se eu quiser fazer
o for percorrer o dicionário, mas me trazer os valores, eu posso usar. Na hora que eu refiro ao dict, eu chamo já o método values, que ele vai gerar uma lista dos valores de todas as chaves que estão dentro do dicionário. E nesse caso, ao invés de me trazer o 1, o 2 e o 3, que são as chaves, ele vai me trazer os valores. 1, 4, 9, 16, tá? Então, ele já disse para ele que eu quero os valores. É a mesma coisa que eu fiz lá no for, né? Um for só com o dicionário, um for só com keys, um for só com values, um for com key e value, chave e valor. Aqui você pode fazer a mesma coisa, tá? Aqui, ó, eu estou testando se a chave é múltiplo de 2. Então, mesmo sendo um dicionário, ele vai percorrer, se a chave atender aquela condição, ele faz a operação, tá ok? Ou aqui, você pode fazer a verificação se o valor atende certa condição. Aqui, ó, chave múltipla de 2, ou eu quero um valor, os itens que o valor seja múltiplo de 5. Ele vai percorrer aquele dicionário e vai retornar apenas os itens que o valor for múltiplo de 5. Qual dicionário? Esse dicionário, né? Então, o valor é 100, 81, 64, 49. Então, só 25 e 100 são múltiplos de 5, por isso ele só trouxe esses dois valores. Tá? Então, lembrando, se você quiser gerar uma set, você pode usar chaves aqui. Então, o objeto que vai voltar não será uma lista, ele vai criar um set. Isso aqui é muito usado quando você quer percorrer uma lista e gerar um conjunto dos valores únicos. Então, imagina que eu tenho uma lista de nomes, 1000 nomes. Mas tem nomes repetidos, Maria, 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 eu quero gerar uma lista de nomes distintos. Só nomes sem repetição. Então, basta você percorrer todos os elementos de uma lista e colocar esse comprehension entre chaves. Como o set não aceita valores repetidos, ele já elimina todas as duplicidades. Vocês vão ver um exemplo aqui. Tá? Então, aqui eu posso gerar um set, que é um conjunto entre chaves, ó, só dos valores pares. Tá? Aqui, um set, né, aplicando filtros, tá? Eu vai gerar um set, mas eu estou aplicando o if, ok? Assim por diante. Posso fazer operações e voltar um outro dicionário. Então, olha, eu peguei um dicionário que era os números ao quadrado. Se eu quero gerar um outro dicionário com os números ao cubo, eu posso percorrer de novo esse dicionário, pegar as chaves, elevá-las ao cubo e gerar um outro dicionário terceiro, que é uma réplica do outro, mas com os números elevados ao cubo. Então, agora, tá vendo? O 2 elevado ao cubo é 8, o 3 elevado ao cubo é 27, o 4 é 64. Ou seja, numa única linha de comando, eu criei um outro dicionário com os números ao cubo, mas poderia ser qualquer operação que você desejasse, tá? E aqui, se você quiser gerar um dicionário onde você já recupera a chave, recupera o valor, tá? Você pode usar também a função items aqui, né, do dict, e ele vai retornar, em vez de, aqui eu usei só for x em números, mas aqui eu falo for, eu passo duas variáveis in aqui, porque esse comando itens, ele traz já a chave e o valor, ele traz duas variáveis, então eu posso setar as duas já aqui. Ele vai retornar para cada voltinha que ele dá no for, ele já copia a chave e o valor em variáveis diferentes, eu já seto para minha chave e valor, e aí eu posso realizar operações complementares, uma única operação, usando os dois. Nesse caso aqui, eu trouxe exatamente uma cópia do dicionário, né? Eu recriei o dicionário, mas só dos elementos impares. Então, ele fez um outro dicionário partindo do dicionário anterior, mas só com os números pares. Mas você poderia fazer qualquer operação aqui. Por exemplo, eu posso gerar um outro onde eu faço uma operação na chave, deixa eu pegar aqui, e também no valor. Só um minutinho. Aqui. Imagina que eu quisesse agora a chave vezes 2 e o valor também vezes 2, tá? Então,
Ele não vai retornar mais 2, 4, 16, né? 2, 4, 4, 16, 6, 30. Ele vai retornar 4, aqui 8, aqui 8, aqui 32. Por quê? Para cada ocorrência, eu já estou multiplicando aqui. Eu estou realizando, então, uma operação na chave e uma também no valor. Então, é possível fazer isso aqui. Tá vendo? Ele fez uma operação na chave, fez outra no valor, e ele forma essa dupla. Como eu coloquei um sinal de 2 pontos no meio, ele sabe que eu estou querendo criar um conjuntinho de par de chaves para um dicionário. Por isso ele faz isso aqui. Tá ok? Vou dar um exemplo aqui similar para você. Imagina que eu quisesse imprimir esse dicionário, tá? De uma forma bem bonitinha, né? Eu quero chave e valor, mas eu quero imprimir ele bem bonitinho, tá? Então, eu posso aqui, ao invés de trazer chave e valor, eu vou trazer uma listinha com assim, ó, a chave igual valor. Então, eu posso colocar aqui dentro aquela lógica da string, lembram? Da string com o F de formatação. Perdão, aqui foi pro lugar errado. Se eu fizer aqui, ó, uma string, vou pegar aqui, deixa eu fechar ela só para ficar, opa, é um aspa só, né? Fechei ela aqui. Então, eu quero que ele coloque a chave, eu quero que ele coloque um igual, em vez de 2 pontos, eu não quero que ele retorne um outro dicionário, eu quero fazer uma impressão bonitinha desse dicionário. Imagina eu ter uma lista de pessoas, eu quero nome igual, data igual, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer ele retornar uma lista ao invés de um dicionário, porque ele não vai ter a estrutura de chave e valor. Olha o que vai acontecer, tá? Então, quando eu fizer isso aqui, ele me retornou, ó, no 2 igual a 4, 4 igual a 16, né? Para o valor. O dicionário 4, a chave 4, o valor dela é 4. A chave de número 4 é 16. A chave com valor 6 é 36. Você pode fazer N lógicas aqui, tá? Eu fiz uma lógica de cópia, uma lógica de multiplicação, uma lógica de impressão aqui, usando uma formatação. Você pode usar qual você quiser, mas nesse items, você pode chamar os dois, a chave e o valor no mesmo loop.